Amados irmãos, boa noite, graça e paz, alegria, renovo da parte do Senhor, nosso Deus. Bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor aqui nesse ambiente de estudos, na nossa escola bíblica, que tem sido uma caminhada significativa, valiosa, transformadora, algumas vezes transtornadora, aqui no livro de Isaías. Você que está com a gente, seja muito bem-vindo. Espero que seu ambiente de estudo aí já esteja preparado na sala da sua casa, aonde você estiver, no seu trabalho, e dentro das possibilidades que você consiga estar com a gente, com a sua mente cativa, com as suas atenções redobradas, aquilo que nós vamos estudar hoje à noite. Uma alegria termos esse recurso, essa sarça, né, que o Senhor nos presenteia, mas que dela emana a voz da vida, a doutrina do Senhor, a vontade do Senhor para nós. Então a gente está diante de uma sarça, o que nos interessa mesmo é ouvir a voz dele, né? Então que esta seja muito compreensiva para nós e entendível para a gente e extremamente significativa. Isaías capítulo 11, nosso texto. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, temor do Senhor. Este rebento, este renovo, ele terá um deleite, ele se deleitará no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Não vai ser pelo que verá, e nem será pelo que ouvirá. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os perversos. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da víbora. E já o desmamado, uma criança um pouco maior, meterá a mão na cova do basilisco. Pode ser uma serpente ou pode ser um réptil venenoso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Amém. Já disse para vocês, já compartilhamos aqui que a Bíblia ela não tem uma ordem sistematizada. A Bíblia não está em sequência de fatos, ou seja, ela não está organizada cronologicamente. As pessoas que intentam organizar a Bíblia de forma cronológica, eu acho um desafio muito grande. Porque nós não temos as certezas dos fatos, nós não temos as conexões tão claras de alguns momentos. E nenhum termo ele é tão contraditório, tão intrigante, e é um termo que causa tanta controvérsia como a expressão naquele dia. Que dia é esse? Se tem uma expressão que causa muita controvérsia na Bíblia, é essa expressão, naquele dia. Assim como naqueles dias, ou dias virão, dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor? E o fim. Quando é o fim? Então são termos que para a gente organizar os fatos, fazer uma ordem cronológica do amanhã vai ser muito complicado.
A gente só consegue olhar para trás e organizar a história do que aconteceu, o que houve, onde nós estamos, e a história ser a favor de todo um projeto de Deus até hoje. Sim, nós sabemos de coisas que vão acontecer amanhã. O amanhã para nós não está totalmente escuro, não. O amanhã para nós ele não está obscuro, o amanhã para nós está revelado. Mas em relação à época, dia, o que acontecerá e quando, eu pelo menos eu não consigo ter respostas para todos naquele dia. Para você ter ideia, aqui no capítulo 11, no versículo 10, esta expressão aqui, naquele dia, é a 15ª, que nós já vimos desde o capítulo 1. Então, até aqui nós estamos no 11º capítulo, que nós já entramos aqui hoje, já é a 15ª vez que aparece a expressão naquele dia. Já passamos por 14. As próximas 2 aulas nós começaremos com essas expressões, naquele dia e naquele dia. Sim, porque o versículo 11 começa com naquele dia e o versículo 1 do capítulo 12 também começa com naquele dia. As próximas 2 aulas nós começaremos falando daquele dia. Que dia? Então, é algo muito controverso. Que dia é esse? Isaías, o Senhor está falando de quando? E como eu não me atrevo a dizer que dia é esse, eu não tenho tanta coragem de dizer isso, assim, vai ser esse dia, eu vou dizer para você porque que o meu coração se aplaca em não saber que dia é esse. Então, é algo muito pessoal, você tem todo o direito de não concordar comigo, até porque muita gente não concorda com o que eu vou dizer. Tem pessoas que sabem que dia é esse, eu realmente não sei. Primeiro, quando o Senhor coloca a expressão naquele dia, é que Ele não tem interesse nenhum que nós saibamos tempos e épocas, que estas foram reservadas para a sua inteira sabedoria e soberania. E é o próprio Jesus que ensina isso aos discípulos em Atos capítulo 1. Porque se você pega a sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 7, Atos 1, 7, os discípulos perguntam a Jesus se é o tempo ou chegou o tempo da restauração de Israel. A resposta de Jesus é: não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, se tem uma coisa que aplaca o meu coração em não saber que dia é esse, é que épocas e tempos o Pai não quis me revelar. Ele só disse o que aconteceria, mas ele não me disse quando aconteceria. Então isso me aplaca. E a segunda verdade também que isso aplaca, que essas expressões me ensinam, é que a história está em curso. Por mais que eu não saiba quando, eu sei que acontecerá. E isso me leva à adoração. Isso não compromete a minha paz e a minha confiança. Pelo contrário, eu confio que a história está em curso. Tudo está andando absolutamente debaixo do controle do meu Senhor, do nosso Deus. Então, quando há uma palavra dizendo naquele dia, 2 verdades aplacam o meu coração e para mim eu me dou por satisfeito. Primeiro, não me compete saber. Segundo, tem alguém que sabe e vai fazer com que esta coisa, chamada história, possa culminar com esse dia que ele já está reservado. Para que tudo isso aconteça. Pra você ter ideia, gente, tem naquele dia que já aconteceu, já foi cumprido. Por exemplo, naquele dia nascerá uma criança. Nós já vimos aqui em Isaías. Um filho se nos deu, uma criança nasceu, um filho se nos deu. Pronto. Esse dia do nascimento já aconteceu. Então esse dia não acontecerá mais. Então o dia do nascimento, o dia que Deus se fez carne e habitou entre nós, o dia que o Emanuel veio, esse dia já aconteceu. Entende? Então alguns dias da Bíblia já se cumpriram. E os leitores bíblicos aqui não sabiam que dia era esse. Nós já sabemos por causa da época que estamos vivendo. Então, qual é o naquele dia para nós nesta época? O que esse dia quer dizer para nós? Então, como a minha intenção, você que já nos acompanha aqui, já sabe que a minha linha de pensamento, a minha abordagem, ela não é tão histórica, tão sistemática,
estão encaixando fatos para que você fique bem informado, eu prefiro trazer esse texto para aplicação nas nossas vidas para que nós sejamos muito bem transformados. O que esse texto tem a ver com a gente? Porque o naquele dia pode ser hoje. O meu dia chegou. Se é um dia que eu preciso receber todo isso que esse texto promete, então esse texto para mim pode ser hoje. Pegou? Me fiz ser entendido? Então, assim, naquele dia eu não quero trabalhar com aspectos futuros. Naquele dia para mim pode ser agora. E espero que esse dia para nós hoje, na data de hoje, alguns vão assistir essa aula e não sei qual é o dia, da data, do mês e do ano, mas será o dia daqueles que estão assistindo. Então, nessa ideia na minha mente, essa incapacidade de eu não conseguir desenhar elementos futuros e acontecimentos futuros, eu quero trabalhar nessa linha, desse texto falar com a gente. Então, vamos já para o dia. Vamos voltar para o versículo 1 e aí discorrer. Gente boa, esse texto aqui é o seguinte, a gente consegue perceber claramente que chega uma época que o rebento de Jessé, a raiz de Jessé, do tronco de Jessé, melhor, nascerá um rebento. Esse maravilhoso renovo. Se nós olharmos aqui o versículo 33 e 34 do capítulo anterior, do capítulo 10, os dois versículos que antecedem aí o nosso texto, está falando de árvores derrubadas. E algo que o Senhor disse que aconteceria, uma expressão, é que os poderosos, as árvores poderosas, as plantações e as florestas iriam tudo ir abaixo. Cortarei e derrubarei. O cenário geral, tanto da Assíria, o inimigo invasor, como de Judá, o povo do Senhor invadido, seriam todos devastados. Tanto o povo como a Síria, árvores que ele iria colocar abaixo. E nesse cenário de árvores devastadas, nesse cenário de desmatamento, de derrubação de árvores, surge um renovo de uma raiz. Esse renovo dessa raiz é Jesus. O Emanuel que foi anunciado, a criança que foi nos apresentada nos capítulos anteriores, que o seu nome seria Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro e Deus Forte. Esta criança se fez rei. Esta criança é um rei. E este capítulo, esta majestade e este maravilhoso renovo chamado Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa dada a Davi, e nós já sabemos disso, a gente já passou por essa informação, de que seria da geração de Davi que nasceria o Rei dos Reis. A palavra Jessé é o pai de Davi. E por que não é Davi aqui? Não sei. Eu presumo que seja porque a imagem Davi ruiu por causa da própria infidelidade do povo. Mas ele fala que esta raiz, chamada Jessé, ela continua sendo alvo dos seus cuidados e dela o Senhor não afastou as suas promessas. Gente, pensa comigo, um cenário todo devastado, mas há uma raiz com a qual Deus tem aliança. Deus não esqueceu da gente. Por mais que o cenário seja todo devastado, por mais que esteja tudo ruindo, há uma raiz da promessa do Senhor que dela nascerá aquilo que Ele prometeu. Deus trabalha no campo invisível, intangível aos olhos humanos. O Senhor manterá e cumprirá as suas promessas num ambiente que o olho humano não foi capaz de perceber. Pelo contrário, o olho humano só vê devastação, o olho humano só vê tudo dando errado, tudo ruindo. Mas na raiz de Jessé nasce a promessa do Senhor se cumprindo. Venha esse renovo. Maravilhoso, né?
Agora, esse nome renovo é diante de tantas esses cenários de devastação, é algo que marcará a história. É algo que não tem muito a ver com o que está antes. É um novo. É algo que faz parte de uma raiz da promessa. É algo que vem de uma promessa. Mas é algo que o mundo ainda não viu. É alguém que não faz parte e não é possível ser associado com o que as pessoas já conhecem de humanos, de reis, de juízes. Ele é novo. Esta pessoa chamada renovo, este rebento, Jesus, vem agora uma descrição sobre ele. Vamos pensar nisso? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então é alguém que o Senhor fará com que ele seja o alvo do seu Espírito. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isaías falou isso no capítulo 61. O Espírito de Deus está sobre mim, o qual me ungiu para. E lá em Lucas, quando o Senhor está na sinagoga, Lucas capítulo 4, verso 18, ele diz: esta palavra de Isaías 61 se cumpriu, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E é este Espírito agora, ele é agora externado, revelado, identificado com vários aspectos, ou vários atributos, ou várias manifestações diferentes, ministérios diferentes. Ele vai ser chamado de Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, versículo 2, estamos no versículo 2, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Então, quando nós olhamos para este rebento, para este Jesus, para este que se deleita, a expressão deleitar-se é como se ele estivesse sentindo um cheiro, e esse cheiro lhe é muito agradável. E sabe que cheiro é esse? Temer ao Senhor, temer ao Pai, honrar ao Pai. E ele é cercado desses atributos por causa do Espírito que está sobre ele. A Trindade revelada, o Pai, o Filho e o Espírito sendo manifestado aqui no Antigo Testamento, nos ensinando, nos dizendo, nos revelando que isso é verdade. Por mais que nós não consigamos entender muito bem, nem tempos, nem épocas, nem a pessoa eterna, o Pai da eternidade, que são três, também não é possível de nós o identificarmos plenamente, mas é possível nós o adorarmos e a Ele nós pertencermos. Porque ele não pode ser dissecado, ele não pode ser estudado, ele não pode ser fragmentado, ele não se deita numa mesa de estudo para que nós o estudemos. Teologia não se estuda esse Deus, teologia se estuda o que esse Deus revelou. E o que ele revelou é que o seu Filho é cheio do seu Espírito para cumprir os seus propósitos e finalidades. E um dos propósitos principais, se não o principal deste Filho, é temer ao Pai. Ah, meus irmãos, temer a Deus é a ação do Espírito. Muitos têm medo de Deus, mas temer ao Senhor e isso ser agradável é uma ação espiritual em nós. Por isso que quando nós tememos ao Senhor com uma ação sobrenatural do Espírito em nós, nós nos tornamos uma nova criatura, um novo tempo. Existe um novo, existe agora um reino que é completamente diferente e ele reina sobre mim. Esse renovo apresentado como um rei, cercado desses atributos, ele nas suas ações, ele julgará com muita justiça. E isso nos dá um sossego, isso nos dá uma tranquilidade. Porque esse rei, ele não julgará pelo que ele ouviu. Ou seja, ele não escuta fofoqueiro, que lhe traz informações. Não, eu não julgo pelo que eu ouvi. Então é pelo que você vê. Não, eu não julgo pelo que vê. No sentido de,
Senhor, é o filho do fulano. Senhor, a sentença que o Senhor vai dar para o cicrano, mas é o cicrano. Senhor, ele é filho do ministro. Senhor, é o ministro. Veja que as tuas sentenças pode ter uma leveza, porque olha a quem o Senhor vai julgar. E o Senhor, ele diz, bom, porque eu me deleito no Senhor, no temor do meu Deus, eu não julgarei segundo o que eu vejo, eu não julgarei segundo o que eu escuto, eu julgarei segundo o que é certo. Eu não julgarei porque é este ou não é aquele. Por exemplo, eu não julgarei porque é pastor, ou deixarei de julgar porque é pastor. Eu não julgarei porque eu ouvi um clamor ou deixei de ouvir um clamor. Eu julgarei pelo que é justo. Vocês conhecem juízes que julgam pelo que vê e pelo que ouve. Eu não. Muito bom, gente, quando nós não somos movidos por pressão. Abri um parênteses aqui. Coisa boa. Quando a gente não toma decisões porque alguém arrochou a gente. Quando a gente não toma decisões porque alguém reclamou da gente. Quando a gente não toma decisões porque alguém cobrou isso de nós. É muito bom quando a gente toma decisões quando nós temos convicções. A gente não age porque alguém reclamou. A gente age porque deveria agir. A gente não age porque alguém achou ruim. Ou porque alguém gostou. Nós deveríamos agir porque era o certo. É assim que Jesus faz. Não pelo que eu vi, não pelo que eu vi, mas porque quem eu sou. Eu julgo pelo que eu sou. Meus irmãos, isso é um sossego para alguns, desespero para outros. Porque para aqueles que pensavam que podia tapear esse juiz, é impossível. Para aqueles que poderiam apresentar o seu monte de coisas que fez, um monte de serviço que fez, um monte de trabalho que fez, isso também é impossível. O Senhor julgará mediante o quê? Mediante a justiça. Extraordinário, né? E nessa justiça a gente descansa. Então há uma boa notícia para nós, o Senhor é totalmente justo. Espírito de sabedoria e de entendimento que repousa sobre ele. Meus irmãos, como resultado desse espírito de sabedoria, de conhecimento, nenhuma aparência pode enganá-lo, nenhum segredo lhe pode ser escondido, e ele não pesará de maneira alguma a culpa e a inocência que não seja com muita precisão. Aí ele vai falar aqui de algumas pessoas, vamos lá. Versículo 4, ele julgará com justiça os pobres. Os pobres estão na fila para serem julgados, porque não é a sua situação econômica que os fará sair diante de um julgamento. E os pobres serão julgados, mas com justiça. E ele vai falar aqui também com equidade em favor dos mansos, ou seja, os pobres não serão inocentados, mas serão julgados com justiça, não serão inocentados porque são pobres, e os mansos, eles receberão exatamente aquilo que é de acordo com quem eles são, mansos. Lembra que lá as bem-aventuranças, os mansos herdarão a terra? Lá de Mateus capítulo 5. Os mansos receberão sentenças favoráveis e equivalentes àquilo que eles são. E esses mansos aqui não são pessoas pacíficas. Os mansos são pessoas controladas pelo Espírito. A terra já está condenada. A terra já está condenada. Então a terra não tem mais sentença a ouvir. A sentença já está aqui. A terra está condenada. E vai ser a vara dos seus lábios que vai julgá-la. A palavra do Senhor julgará a terra. Isso nós vemos lá no Apocalipse. A espada que tornará tudo agora no seu devido lugar, porque ele falou. E ele julgará mediante a sua palavra. Ele matará
mediante a sua palavra. Aqui, em Isaías, os ímpios serão mortos pelo sopro, não é nem pela palavra. Que juiz poderoso, que rei maravilhoso, que majestade tão poderosa, tão cheia de autoridade é essa? É o nosso Jesus, gente. Então, assim, esse Jesus que é o que é, cheio do Espírito, vai agir do jeito que age, ainda nós temos uma revelação aqui que faz muito sentido para a gente ir lá para o dia que foi anunciado no início. Sabe qual é a faixa que ele traz no peito? Porque o cinto dos seus lombos, na versão que eu estou lendo, eu estou lá no versículo 5, o cinto dos seus lombos não está escrito justiça. O cinto dos seus lombos é a justiça. O que ele traz como cinto no seu peitoral não é bordado a palavra justiça. É a própria justiça. Meu Deus! A justiça é o que ele traz como peitoral. É a cinta que ele traz no peito. E sabe qual é o seu cinto? O que segura suas roupas, o que segura suas vestes, é a fidelidade. Também não é feito de fidelidade. O cinto não é feito de fidelidade. O cinto não tem composições de fidelidade. O felizes e eternamente resolvidas. É só esse que pode fazer isso. Não há outro. Nasceu um renovo de tudo que estava devastado, de tudo que estava caído, de tudo que estava desmatado. Deus tem compromisso com uma raiz. Deus não vai soltar a mão do seu povo. Deus não vai negar a sua palavra. Deus não volta atrás nas suas promessas. Nascerá de uma raiz, porque com esta raiz eu tenho aliança. Nasceu o renovo, nasceu o Redentor, um filho se vos deu, uma criança nasceu. Ele se tornará rei e o seu reinado será esse aqui. Ele será esta pessoa aqui. Fantástico, né, gente? Agora ele entra num texto que para muitos apontam para um dia específico. Que é quando ele vai falar da criação. Quando ele vai dizer aqui a partir do versículo 6, que são os resultados desse reino. Pegou? Os resultados do reino. Quando este Jesus reina, o lobo habitará com o cordeiro. Ele vai dar uma sequência de presas e predadores. E eles não terão mais animosidade. Ninguém vai fugir mais. Nem para escapar e nem para comer. O lobo habitará com o cordeiro, lobo e cordeiro juntos. O leão se deitará junto com o cabrito, porque esse diz lá na frente que ele vai comer capim. E não sei se você sabe, isso aqui é um cenário do Éden. Se você pegar Gênesis capítulo 2, não há, nas narrativas bíblicas, alimento que não seja vegetal. Os vegetarianos aí vão vibrar agora, né? Nem os animais
eles tinham outra coisa a comer que não fossem os vegetais. Então está lá em Gênesis. Esse era o cenário do Éden. Não havia presa e predador. Não havia leão correndo atrás de presa. Esse era o cenário do Éden. O que a queda fez foi bagunçar toda a criação. Mudou-se os instintos até. Mudaram-se os ímpetos. A queda transtornou tudo. A inimizade com Deus tornou a terra maldita. O que ele fala no capítulo 3 para o homem. E no reino do Messias, no reino do Senhor, esta reorganização da criação é descrita aqui. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que a criação está gemendo, esperando que os filhos de Deus se manifestem. E a criação está gemendo, Romanos 8, versículo 17, esperando a sua redenção. Então, alguns conseguem interpretar esse texto aqui, gente, como o reino milenar de Jesus. Ou seja, eu não vou entrar nesse assunto, tá? De que Jesus reinará por 1000 anos, literalmente, sobre o povo de Israel. Nestes 1000 anos, do reinado literal de Jesus, a igreja está nos céus, Israel estará aqui, e esse nova terra, com o reino literal de Jesus, vindo com a sua igreja, está conseguindo ver o gráfico desenhado na sua mente? Então, a igreja subiu, Israel ficou, ou seja, nessa linha de pensamento, igreja e Israel são coisas distintas. Já é um problema. A esta visão nós damos o nome de pré-milenista. E os pré-milenistas que creem num reinado literal de Jesus por 1000 anos, que lá em Apocalipse fala quando Satanás será preso por 1000 anos, é uma descrição deste reinado aqui. Quando os animais mudarão seus instintos e eles passarão agora a ser aquilo que eles eram no Éden. Eu não sou simpatizante desta teoria, desta interpretação. Eu não sou pré-milenista. Eu não consigo enxergar desta forma. Mas como eu não vou entrar nesse assunto, e não quero discutir esse assunto, porque senão vai ser um dia que a gente vai, eu acho que não vai ser muito produtivo. E como eu estou querendo chegar num dia que para nós seja muito significativo, eu não vou entrar nessa discussão. O que eu trago assim é, poxa, quando Jesus começar a reinar, os animais não mais eles atacarão uns aos outros? Não. Quando Jesus vier e reinar de fato, não haverá mais ataques um ao outro? Da criação? Não. Uma criança, ela brincará com uma víbora? Isso brincará. Não sofrerá ataques, jamais. A criação será totalmente controlada por um reino perfeito. Será. Mas eu estou precisando desse reino sobre a minha vida. Então é só dizer, vem a mim o teu reino. Faz sentido? Então, Senhor, se tu és este rei, eu não aguento mais uma vida que seja tão desorganizada a ponto de ora ser presa e ora ser predador. Eu acho, então por isso que vamos lá para o início da aula. Então por isso que eu creio, gente, que esse dia pode ser hoje. Que eu não preciso esperar nem milênio para que isso seja verdade, porque eu não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que eu não sei, eu disse para você no início, que eu não sei organizar esses fatos tão direitinho assim, e tenho muita dificuldade, e desculpa, mas eu não sei.
Mas eu sei que esse dia para mim pode ser hoje. Quando o Senhor diz, quando eu reino, as coisas mudam, eu quero que isso mude em mim hoje. Interessante que quando Paulo vai falar à igreja, aos Gálatas, e Paulo vai dar um alerta, dizendo, olha gente, esta igreja está com instintos animais. Se você quiser, abre sua Bíblia lá em Gálatas, vê se não faz sentido. Gálatas 5, a partir do versículo 13. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amar, amar, amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, certamente vocês terão a destruição como fim. Cuidado, porque isso vai terminar em destruição. Vê se não faz sentido, gente. Os animais não terão mais o ímpeto de devorar. O boi vai ficar junto com o leão, sem nenhum tipo de preocupação, porque o leão mudou os seus instintos por causa de um rei que agora se estabeleceu, e quando o rei se estabelece, não existe mais presa e predador. Só existe amor. Mas espera aí. Então, se o Senhor está reinando no meu coração, por que existe então inimizades entre eu e meu irmão? Por que nós nos devoramos, como diz Paulo aqui em Gálatas 5? Por que nós nos mordemos? Debaixo de qual reino então nós estamos? Porque debaixo do reino de Jesus isso não existe. Debaixo do reino de Cristo só impera o amor. Por causa do império, por causa deste rei, por causa deste reino, não existe mais irmãos com medo de outro irmão. Não existe. Porque nem na criação, nem nos animais isso acontecerá. Não, eu não estou dando uma ilustração que esses animais, como falou alguns pais da igreja, que isso aqui simbolizava pessoas. Não estou dizendo que simboliza pessoa. Eu estou dizendo que se isso acontece com animais, deixa eu pensar um pouco, se isso aconteceu com um leão e um boi, por que não vai acontecer comigo? Se eu sou não necessariamente debaixo e sobre esse reino. Esse reino está em mim, gente. O Senhor Jesus falou isso aos discípulos. O reino de Deus está em vós. Lucas 17, 21. Se o reino de Deus está em você, tudo mudou. O reino de Deus sobre mim não é exterior, não é para que as coisas melhorem, não é para que o externo dê certo, não é para que as minhas lutas acabem. Não, o reino de Deus dentro de mim é para me tornar aquela pessoa que Deus quer que eu exatamente seja. Esse reino perfeito, não há outro, é esse Jesus que reina, é Ele que transforma, é Ele que opera com justiça, é Ele que tem o entendimento. Eu não sei, mas Ele tem o espírito do entendimento. Eu não compreendo, Ele tem o espírito da compreensão. Eu não consigo ser, Ele é. Então é Ele que tem que reinar sobre mim, gente. Ele é a fortaleza, Ele é o conselho. Eu não posso ter outro reino sobre a minha vida que não seja Ele. E uma manifestação clara, e uma denúncia clara de que Ele é que reina. Não é quando nós oramos a oração do Pai Nosso. É quando a oração do Pai Nosso, ela se torna uma verdade em mim. Não é venha a nós o teu reino. É quando de fato esse reino veio. Então as coisas mudaram. Mas por que eu tenho tanta dificuldade de entender que isso é uma época lá do milênio? Bom, porque se você pegar Isaías capítulo 65, ele está falando aqui no 11,
No capítulo 65, ele vai falar de novo que haverá essa transformação na criação. Isaías 65, verso 25, por exemplo. Isaías 65, 25, diz que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Ou seja, ele está falando aqui a mesma coisa. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. Ele está repetindo aqui a mesma coisa que ele está falando. Pó será a comida da serpente. Opa! Pó será a comida da serpente nesse período? Essa serpente aqui é Satanás. Então, o que aconteceu? Ou é a serpente criação? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. De quando é que ele está falando? Veja o versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Novos céus? Nova terra? Está falando de quê? De um reino literal aqui na terra? De um reino aqui, nessa terra onde nós estamos, que Cristo virá e reinará aqui? Esses serão os novos céus? Então, por isso que eu acho muito confuso eu bater o martelo e dizer é um reino literal. Entendeu? Não sei quando é que vai ser isso. Eu só sei que esse dia pode ser para mim hoje. Eu sei que isso aqui pode ter todo sentido para mim hoje. Por que o casamento está do jeito que está? Por que as minhas relações são tão ofensivas? Aliás, por que eu sou tão ofensivo? Por que eu sou tão colérico? Por que eu sou tão movido por ímpeto? Por que é o ímpeto? Por que eu sou movido por instinto? Quem se move por instinto é bicho. Porque falta um reino sobre mim. Falta esse reino sobre mim. Na verdade, eu devo estar debaixo de algum outro reino. Continuando Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala sobre os frutos da carne, ele vai dizer que uma das manifestações do fruto da carne é todo tipo de contenda, de guerra, de inimizades. Isso é o fruto da carne. Mas já o fruto do Espírito é outro. O mal, versículo 9, né? O mal já não acontecerá no meu santo monte, porque toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então, não é o reino animal. O Senhor está dando um exemplo do que acontecerá de fato por causa do reestabelecimento de todas as coisas. Mas é como eu leio esse texto como se o Senhor dissesse: e aí, rapaz, o leão vai ser transformado, você não. O lobo vai ser transformado, você não. Uma víbora vai ser transformada, você não. Eu fico olhando para esse texto e digo: Senhor, então muda a mim. Submeto-me ao teu reino para que ele seja em mim. Versículo 10. Aí entra naquele dia. Recorrerão as nações à raiz de Jessé. Começou no versículo 1 falando dele. Desse renovo da raiz de Jessé. Versículo 10, o Senhor está dizendo, sabe, naquele dia, as pessoas correrão, ou seja, uma atitude voluntária. Um dia, esse renovo aqui dessa raiz disse: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Aos seus discípulos, esse renovo dessa raiz diz: segue-me. E um dia recorrerão às nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Estas nações, quando chegará diante desse renovo, não terá glória nenhuma, porque glória mesmo é aonde ele mora. Será um povo que voluntariamente, decididamente e conscientemente dirá: reine sobre mim.
As nações dirão a este rei: reine sobre mim. Hoje, a gente pode fazer isso hoje. A gente tem que fazer isso todo dia. A nossa oração é essa: vem e reina sobre mim, Senhor. Não é para que as coisas deem certo, é para que eu seja o certo. É para que eu seja a pessoa que o Senhor sempre sonhou que eu fosse. Reina sobre mim, com esse espírito de entendimento, de conhecimento, de conselho, de força, de fortaleza, desse temor a Deus que eu preciso respirar esse mesmo cheiro e dele me deleitar. Senhor, muda. Meus irmãos, quando é que vai ser nosso dia? Para alguns já chegaram, para muitos já esse dia já é vivenciado, usufruído e celebrado. Para tantos outros é testemunhado: Senhor, reina sobre mim. Veja, eu não perdi para o leão, o lobo não ganhou de mim não. Eu também tive o meu ímpeto transformado. Esse é o testemunho. Naquele dia, todos os escritores bíblicos, quando eles usam essa expressão, naquele dia, é uma realidade de tempo e na história. Presta atenção no que eu vou te dizer. Os profetas, eles sempre viam naquele dia, como uma realidade no tempo e na história que ia criar uma fenda entre o que é real agora, o que aconteceu e o que existia antes. É um rompimento total com o passado. Na linguagem dos profetas, naquele dia, é algo assim que não, é como se não fosse uma continuidade do que existia antes. É tão sobrenatural e tão poderoso que é algo que eu nunca vi. Lembra de o que Paulo falou aos 2 Coríntios, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17? 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Naquele dia, assim, aqueles que estão nesse renovo, neste rebento da raiz de Jessé, aqueles que estiverem sobre este reino e este reino estiverem nele, serão novas criaturas. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Há um abismo, há uma fenda do que eu era e do que agora eu sou. Por isso que o Evangelho, por isso que o Cristo vivo e verdadeiro não melhora seres humanos. Ele regenera. Nós somos tão ruins, mas chegamos num nível tão crítico que para nós não tem jeito, gente. Tem que morrer e nascer de novo. Os nossos corações, eles não têm mais a possibilidade de receber pontes de safena. Tem que ser transplante. Eu dar-vos-ei um novo coração. Então, pare com um cristianismo de melhorias. Pare com um cristianismo de que eu melhorei depois que eu me tornei cristão. Se existe conexões com vida passada, não foi o Evangelho. Tudo se fez novo. A ponto de um leão comer capim. Hoje eu só como pão e vinho. Hoje eu me alimento do pão da vida. Até a minha culinária mudou. Porque agora eu entendo que não é pão que me dá sobrevivência, mas é aquilo que procede da boca do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar. Que se você por acaso ainda nunca tomou uma decisão séria de se submeter a este rei, faça isso hoje à noite. Não tenha esta aula como uma aula para que você analise se gostou ou não, se foi boa ou não. Mas ajoelhe-se hoje diante dele. E como você nunca orou, ore e diga: Senhor, venha sobre mim o teu reino. Mude-me,
transforme. E acredite, como eu vi num livro, Ele vai te aceitar do jeito que você é. Você não tem condições de melhorar nada para que Ele te aceite. Mas Ele te garante que não vai deixar da mesma forma. Se você disser, venha o teu reino, e quiser mesmo que Ele faça a vontade dEle, não nos céus, não somente na terra, mas em você, a transformação será tão grande que com quem antes você tinha brigas, hoje você vai comer junto. Deus te abençoe. Às vezes, gente, Ele não vai melhorar o outro. Ele quer transformar a gente. Excelente noite, excelente descanso. Até domingo no nosso culto de louvor ao nosso Deus. Paz seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.